Bom dia! Hoje eu estava meditando na palavra e esse texto saltou na Bíblia, né? Meu coração se encheu de esperança, de alegria, quando eu li 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24, diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando eu li esse texto, eu lembrei, veio na minha mente, que essa semana minha esposa estava falando sobre um testemunho de um ex-satanista, né? E ele se converteu no momento em que ele chegou no cemitério. Ele ia fazer um trabalho e iria usar cadáveres, né? Ele ia no cemitério, usava cadáveres, e quando ele foi num túmulo, ele falou, o diabo, o inimigo, né, falou para ele: não, esse não, esse é lá de cima, esse não pode tocar. E ele sentiu assim aquela sensação, mas então existe alguém mais forte do que esses espíritos que eu tô com ele e tal. E eu lembro disso, ela falando isso, e eu lembro que vários macumbeiros, várias pessoas que trabalham, né, com essa linha nesse reino, no reino das trevas, foram libertos através desse pensamento. E esse cara então se converteu. E vários macumbeiros se convertem porque eles veem que existe um ser ou algo muito maior, que eles não sabem o que é, mas depois que se convertem eles entendem o poder que há no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Chegará um dia em que seremos tudo em todos. Deus será tudo em nós. Isso, o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí então não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, e apenas a vida de Deus reinará. E Deus será nosso sol. Assim como o sol brilha na nossa mente, aqui na nossa cabeça, aqui na terra, Deus brilhará com glória, com honra, com autoridade, e não haverá mais nada que precisamos temer. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e que nesse dia você possa refletir no Senhor, trazer a sua confiança diante do Senhor, que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Deus não nos fez para sermos escravos, nem para sermos presos à morte, ao pecado, mas Deus nos fez para sermos filhos amados do Pai. Amém? Por enquanto o filho não se difere, enquanto menor, o filho ainda não se difere do escravo, mas quando chegarmos à glória, seremos como ele. Amém? Que Deus abençoe. Bom dia.